Olá, trataremos hoje da ação civil pública, instrumento processual que está regulado na Lei 7.347 de 85. Não podemos esquecer que esse instrumento processual também está regulado na Constituição Federal. O legislador constituinte se preocupou também com a ação civil pública, ao estabelecer entre as atribuições do Ministério Público, no artigo 129, a ação civil pública. Desta forma, ele constitucionalizou o Instituto Ação Civil Pública. O legislador ficou tão preocupado com a ação civil pública que trouxe, inclusive na Constituição Federal, alguns detalhes, pois regulou também o inquérito civil, tratou sobre o inquérito civil. A ação civil pública é um instrumento processual adequado para garantir direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Cabe salientar que a ação civil pública, nas suas disposições, permite a concomitância com a ação popular. Ou seja, como os dois instrumentos são adequados para a garantia dos direitos difusos coletivos, então o legislador permitiu que existisse a possibilidade de ajuizamento das duas ações, que uma não excluísse a outra, já que os legitimados para ações são diversos. Desta forma, vamos compreender a matéria fazendo a leitura do artigo 1º da Lei 7.347 de 85. Lei 7.347 de 1985, artigo 1º. Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. Inciso 1º, ao meio ambiente. Inciso 2º, ao consumidor. Inciso 3º, à ordem urbanística. Inciso 4º, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Inciso 5º, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Inciso 6º, por infração da ordem econômica. A ressalva colocada na lei deixa bem claro, então, a possibilidade de concomitância entre as duas ações, entre a ação popular e a ação civil pública. Isso é muito importante porque não exclui do cidadão, legitimado para a ação popular, a possibilidade de ingressar com a ação pelo mesmo motivo que pode ingressar o Ministério Público, as associações e as pessoas jurídicas de direito público. Então, verifica-se que a ação popular e a ação civil pública podem ser manuseadas pelo mesmo motivo. Outra coisa extremamente interessante e relevante na matéria é verificar-se que, na ação popular, basicamente o objeto da ação é uma sentença, é o pedido para uma sentença desconstitutiva. Enquanto na ação popular, geralmente, o pedido é de natureza condenatória. Não quer dizer que sempre vai ser assim, mas essa é uma das formas de poder diferenciar os objetos das duas ações. Veremos agora os danos na ação civil pública. É possível a ação civil pública para discutir danos causados aos bens jurídicos por ela tutelados. O artigo 1º da Lei 7.347 de 85 é que estabelece a questão. Ele estabelece a possibilidade de se discutir danos de natureza material e danos de natureza patrimonial quando estivermos em sede de ação civil pública. Mas nem sempre foi assim. Logo que a Lei 7.347 de 85 surgiu, ela simplesmente permitia a discussão de danos patrimoniais. Nós sabemos que com o advento da Constituição Federal de 88, o ordenamento jurídico brasileiro mudou e os danos materiais passaram a ser tratados com maior relevância e maior cuidado. Eis que, em 94, a Lei 8884 de 94 estabelece na Lei de Ação Civil Pública a possibilidade dos danos morais. Ela permite que o interessado ingresse com a ação para discutir não só danos patrimoniais e também discutir os danos morais que surjam de um evento que traga danos ao meio ambiente, ao consumidor ou outro bem jurídico tutelado por meio de ação civil pública. Vamos tratar agora sobre responsabilidade na ação civil pública. Sabemos que, quando se ingressa com a ação, tenta-se imputar a alguém a responsabilidade por um ato ofensivo a algum bem. E no caso da ação civil pública, seriam atos ofensivos a bens por ela tutelados.
Quando falamos em responsabilidade na ação civil pública, não podemos esquecer que no Brasil a regra da responsabilidade é a responsabilidade subjetiva. É possível a responsabilidade objetiva no Brasil quando a lei assim o determinar. Não é diferente no caso da ação civil pública. Nós sabemos que a ação civil pública está no ordenamento para proteger direitos difusos e coletivos. Entre esses direitos difusos e coletivos, nós temos, por exemplo, o meio ambiente e o consumidor. Estas duas tutelas são possíveis com base na responsabilidade objetiva, porque assim o determina, por exemplo, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, no que se refere ao meio ambiente, e da mesma forma se determina o Código de Defesa do Consumidor na seara do consumidor. Então, vemos que é possível, na área de difusos coletivos, com a tutela da ação civil pública, se utilizar a responsabilidade objetiva. Todavia, isso não é sempre. Você vai encontrar diversas situações em que a ação civil pública vai discutir responsabilização subjetiva. Isso vai acontecer toda vez que a lei não prescrever a possibilidade de responsabilização objetiva. Temos que lembrar que, ao legislador não tratar da matéria sob responsabilização objetiva, quando vamos ingressar com a ação civil pública, temos que, durante o processo, nos preocupar em fazer o liame subjetivo entre o ato praticado pelo agente e o dano causado. Desta forma, vemos então que na ação civil pública é necessário, em muitas situações, discutir-se a responsabilidade subjetiva. Agora vamos falar sobre os bens jurídicos tutelados pela ação civil pública. A Lei de Ação Civil Pública tutela diversos bens. Dentre eles, o primeiro, o meio ambiente. Não podemos esquecer que a tutela do meio ambiente era estabelecida constitucionalmente no artigo 225 da Constituição Federal. Esta mesma Constituição também se preocupa com a responsabilização, e isso é colocado no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, note que na seara de meio ambiente, a tutela não é só na ação civil pública. A ação civil pública está tutelando uma questão que é disciplinada constitucionalmente. Também temos a tutela do consumidor, que está estabelecida no artigo 2º do CDC, bem como no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. É a ação civil pública o remédio processual adequado para a tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos na área do consumidor. É possível também a ação civil pública tutelar bens e direitos sem valor patrimonial e também possível tutelar bens e direitos de valor patrimonial. O que quer dizer isso? Quer dizer que a Constituição Federal, no artigo 129, permitiu que se manuseasse a ação civil pública para defender bens que não fossem só meio ambiente e consumidor. Pode também defender bens, outros difusos ou coletivos ou individuais homogêneos, que sejam, por exemplo, valor estético, paisagístico, histórico. E desta forma, poderá então o indivíduo manusear a ação civil pública sem estar preso àquele rol taxativo que por vezes se pensa em achar que direitos difusos simplesmente são meio ambiente e consumidor. Lembre-se que podemos utilizar, por exemplo, para defender criança e adolescente, podemos utilizar para defender idosos. Veja que há uma possibilidade enorme de utilização da ação civil pública. Outros interesses difusos ou coletivos. Não podemos esquecer que a questão sobre outros direitos difusos ou coletivos aconteceu já com o surgimento da ação civil pública em 85. Por quê? Porque nós tínhamos um inciso que trazia um caráter genérico para a ação civil pública na defesa dos direitos difusos e coletivos. Todavia, o presidente da República vetou este inciso que trazia essa cláusula genérica. Ocorre que a Constituição Federal de 88, no artigo 129, trouxe de volta a possibilidade da ação civil pública para defender diversos interesses difusos coletivos que não estivessem no rol taxativo que estava colocado na Lei de Ação Civil Pública. Posteriormente, o Código de Defesa do Consumidor também tratou da matéria e fez a mesma coisa, trouxe novamente o rol e, além do rol,
trouxe também a possibilidade de uma cláusula genérica para a defesa de ação civil pública por diversas causas difuso coletivas que não estivesse elencado na Lei 7.347 de 85. O que fez o legislador? Se preocupar em saber que nem todas as situações são possíveis de ser antevistas e, por isso, é importante que se crie uma cláusula genérica para que, em sendo uma situação que se enquadre nas hipóteses estabelecidas no artigo 81, parágrafo único do CDC, possa se manusear a ação civil pública. Outra questão relevante é a que está estabelecida no artigo 91 do CDC. O que está estabelecido nesse artigo? A possibilidade de se ajuizar ações coletivas ou os legitimados para discutir danos coletivos que tenham sido suportados individualmente, que agora passamos a fazer a leitura. Código de Defesa do Consumidor, artigo 91. Os legitimados de que trata o artigo 82 poderão propor em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. Após a leitura do artigo, temos que lembrar de uma situação extremamente interessante, que este artigo trouxe uma celeuma na doutrina. Se essa ação coletiva, que é dita no artigo 91, se ela é uma ação diversa da ação civil pública ou se ela é uma ação civil pública. Que o legislador não chamou de ação civil pública, chamou de ação coletiva. Mas hoje o entendimento doutrinário que esta ação coletiva tratada no artigo 91 é uma ação civil pública. Ou seja, para que possamos ingressar com essa ação do artigo 91, devemos manusear a ação que está estabelecida no artigo 1º da Lei 7.347 de 85. Deixamos por final o último dos objetos da ação civil pública, que é exatamente a infração da ordem econômica e da economia popular. Foi introduzida a defesa dos investidores nos mercados pela Lei 8884 de 94. A preocupação do legislador era exatamente com os pequenos investidores no mercado. Agora, vamos tratar sobre outro assunto, o descabimento da ação civil pública, quando não é possível manuseá-la para defender direitos difusos ou coletivos. Senhores, o legislador, no artigo 1º, parágrafo único da Lei 7.347 de 85, fez uma espécie de retenção. Ele não permite, em algumas hipóteses, que se manuseie a ação civil pública. O que acontece é que foi introduzida uma medida provisória que proíbe a ação civil pública para defender questões relativas a FGTS e tributos. Vamos ver, então, a leitura do artigo 1º, parágrafo único da Lei 7.347 de 85, para compreendermos melhor a matéria. Lei da Ação Civil Pública. Artigo 1º. Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular prestações que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Vejamos então que após a leitura do artigo, ficou uma situação extremamente estranha. Por quê? Quer dizer então que o legislador está definindo que toda vez que estivermos tratando de questões de FGTS e tributos, nós não temos jamais a possibilidade de se verificar direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos? O que fez o legislador foi definir que, quando a questão for de FGTS ou de tributo, os indivíduos podem ser identificados e, por conta disso, a ação civil pública não seria cabível. Estranho, porque nós sabemos que a ação civil pública é possível para manusear direitos individuais homogêneos. O que aconteceu na situação é que o governo preferiu não litigar com o indivíduo em uma ação coletiva e preferiu litigar com todos em situações individuais. E, desta forma, impossibilitou o ingresso de ação civil pública para discutir a matéria. Isso foi um grande prejuízo para a coletividade, porque, ao invés de se discutir tudo em uma única ação, precisa-se ingressar com diversas ações para discutir a matéria. É possível até que se discuta a possibilidade de uma inconstitucionalidade na matéria, porque estaria o Executivo criando um óbice para as ações civis públicas, e melhor, um óbice para o exercício do direito constitucional de acesso à justiça.
porque se utilizou-se de uma medida provisória para impedir que o indivíduo ingressasse com ação coletiva, não o indivíduo que eu digo a pessoa, mas os legitimados, para que ele ingressasse com ação coletiva, que era muito mais eficiente em matéria do que simplesmente ações individuais. Assim, se fala que o governo legislou em causa própria, impedindo que o indivíduo utilizasse de um instrumento extremamente adequado e eficiente para garantir uma questão extremamente relevante, que é exatamente brigar sobre FGTS e tributos. Foro competente para as ações civis públicas. Estabelece a Lei de Ação Civil Pública que o local do dano é exatamente o foro competente para a ação civil pública, o que pode parecer de antemão que estamos tratando, então, de uma situação de competência em razão do lugar, e por conta disso seria uma competência relativa, sendo possível a prorrogação. Todavia, isso é uma falsa ideia, porque estamos tratando de uma competência funcional, porque a própria lei diz que o juiz do local do dano tem competência funcional para tratar da matéria. E se assim é, então a competência é absoluta. E se é absoluta, ela é uma competência improrrogável. Todavia, o legislador não ficou satisfeito com a matéria e resolveu fazer mais um ataque à ação civil pública. E assim fez. De que forma? Ao estabelecer a Lei 94 de 97, que a sentença nas ações coletivas propostas por associações só atingirão os indivíduos que, ao tempo do início da ação, ou seja, ao tempo da propositura da ação, eram moradores, eram domiciliados na sede da comarca do órgão prolator da decisão. Veja que se reduziu a possibilidade de pessoas atingidas pela sentença. E o mais engraçado, ainda que o indivíduo seja associado, esse indivíduo não vai ser atingido por essa sentença simplesmente porque, ao tempo da propositura da ação, não morava, não era domiciliado na sede da comarca do órgão prolator da decisão. Lei número 9.494 de 1997, artigo 2º, A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Vimos pela leitura do artigo que o legislador confundiu competência com efeito da coisa julgada. Veja só, o legislador, ao tratar sobre competência, se preocupou com o local do dano exatamente porque o local do dano é onde permite uma maior atividade probatória. Permite o juiz ter um maior contato com a prova, já que o dano aconteceu exatamente naquele local. Todavia, essa questão do local do dano, existe uma exceção criada pelo próprio legislador. A exceção do local do dano, o legislador trata no Código de Defesa do Consumidor. E como trata essa questão? Trata exatamente determinando que, quando o dano for nacional ou o dano for regional, será competente para julgar a matéria o juiz da capital, ou seja, o juiz de uma das capitais das unidades da federação, ou o juiz do Distrito Federal. Não podemos esquecer que, além dessa exceção, nós temos outra exceção. Qual seria a outra? É que nós sabemos que a competência pode ser tanto estadual quanto federal. E a forma de saber se a competência é estadual ou federal é visitando o artigo 109 da Constituição Federal. Lá nós temos a competência dos juízes federais. Todavia, quando de alguma forma não estiver naquele elenco uma situação, o que nós temos que fazer? Irmos compreender que a competência é da justiça estadual, porque a justiça estadual tem uma competência chamada residual. Não sendo competência federal, essa competência é estadual. Todavia, nós sabemos que a justiça federal ainda não está totalmente interiorizada. E como ela não está totalmente interiorizada, o que acontece? Quando aquela comarca não for sede de vara federal, como se soluciona a matéria? O STJ tinha uma súmula disciplinando a matéria, que era a súmula 183 do STJ. Essa súmula dizia que, não sendo, aliás, sede de vara federal aquele local do dano, deveria o juiz estadual julgar com
com recurso para o TRF. De que forma? Então, o juiz estadual tinha competência federal, ou seja, no exercício de função federal, julgava matéria e essa matéria, essa questão, esse processo, o seu recurso iria para um dos TRFs. Todavia, o STF entendeu que para existir esse tipo de entendimento deveria ser regulado com base no artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz que precisa de uma lei específica para tratar da matéria. E como o STF entende que não existe lei específica dando essa competência ao juiz estadual no que se refere à ação civil pública, ele entendeu por dizer que essa questão não pode ser tratada com base na súmula. E após isso, o STJ cancelou a sua súmula e hoje o que acontece é que quando acontece uma situação de um dano ao meio ambiente, ao consumidor, outro bem difuso e coletivo, e não é aquele local sede de vara federal, a ação vai correr na seção judiciária a qual aquela comarca pertencer. Ou seja, se porventura for necessário se ingressar com ação civil pública e aquele local não for vara federal, deverá se buscar qual é a cidade do Estado da Federação que tem, de alguma forma, amplitude sobre aquela cidade para que possamos ingressar com ação civil pública naquela cidade que abarca aquela outra que por acaso aconteceu o dano. Vamos tratar agora sobre o objeto da ação civil pública, que pode exatamente ser uma obrigação de fazer ou não fazer. Pode também ser uma ação destinada a ressarcimento de danos ocorridos a um bem difuso e coletivo. Sabemos que, quando um juiz determina uma obrigação de fazer ou não fazer em sede de ação civil pública, ele pode comandar, determinar ordens de todas as naturezas para que seja cumprido a sua determinação na ação civil pública. Por isso, pode determinar embargos, interdições, atividades policiais, se for necessário, ou seja, ordens com a polícia indo cumprir essa ordem, ou seja, deverá fazer tudo o que é possível para o cumprimento da execução de sua ordem. Senhores, não podemos esquecer da condenação em dinheiro. Nós sabemos que, quando houver uma necessidade de ressarcimento, a condenação será em dinheiro. E, por isso, temos que verificar qual é o tipo de ressarcimento. Se se referir a danos individuais, o próprio indivíduo vai ser objeto da indenização. Quando for questões difusas, sabemos que será, então, colocado em um fundo dos direitos difusos, que está regulado na Lei de Ação Civil Pública. Agora, nas obrigações de fazer e não fazer, estamos diante de uma tutela inibitória, ou seja, o indivíduo terá que se abster de praticar um ato ou o indivíduo estará obrigado a praticar um ato. Desta forma, quando o juiz determina a obrigação de fazer ou não fazer, deverá dar um comando de cumprimento através de uma conduta comissiva ou através de uma conduta omissiva. Desta forma, senhores, nós temos então a tutela de obrigação de fazer e não fazer. Tutela preventiva. É possível, então, ingressar com a ação civil pública, tanto cautelar quanto a ação civil pública principal. É cabível a ação civil pública cautelar em sede de direitos difusos e coletivos. Quais seriam os bens jurídicos tutelados pela ação civil pública cautelar? Seriam os mesmos bens difusos e coletivos tutelados pela ação civil pública principal. No que pese, quando o legislador fale sobre a ação civil pública cautelar, não trate sobre todos os bens, mas numa leitura sistemática da legislação, é claro que se é possível a ação civil pública para tutelar aqueles bens todos que estão no artigo 1º, também é possível uma ação cautelar para tutelar esses mesmos bens. Lembrar que, tanto na ação civil pública cautelar quanto na ação civil pública principal, é possível pedir-se liminar. E se é possível pedir liminar, nós temos que depois discutir simplesmente qual é a natureza de cada uma das liminares. Sabemos que a liminar numa ação cautelar tem natureza cautelatória, enquanto a liminar na ação principal tem natureza antecipatória. Agora, é importante lembrar que o artigo 19 da Lei de Ação Civil Pública permite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil à Lei de Ação Civil Pública. Regra extremamente desnecessária, porque sabemos que, independente do artigo 19, já é uma regra comum de direito
que o CPC é aplicado subsidiariamente a todas as ações que regulem direitos civis. Então não havia necessidade de tal regra. Todavia, entendeu o legislador em utilizar tal regra e colocou no artigo 19. Outra coisa interessante é falarmos sobre os pressupostos para a tutela preventiva. Como toda e qualquer tutela preventiva, é preciso do fumus boni iuris e do periculum in mora, da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Além disso, temos que lembrar que quando for uma tutela preventiva de natureza acautelatória, nós precisamos simplesmente do fumus boni iuris e do periculum in mora. Todavia, quando tiver sede antecipatória, não podemos esquecer da verossimilhança, que é obrigatória do artigo 273 do CPC. Vamos agora tratar exatamente do procedimento cautelar nas ações civis públicas. Como seria esse procedimento cautelar? Simples, o procedimento do CPC. Quando tratarmos sobre ação civil pública, já que é possível utilizar-se da cautelar e não existe um procedimento próprio para tal, utiliza-se então, subsidiariamente, o CPC, como já determinado no artigo 19 da Lei de Ação Civil Pública. Dessa forma, agora é bom discutir-se quais são os bens jurídicos que se sujeitam à tutela preventiva na ação civil pública. Esses bens jurídicos são todos os bens jurídicos que estão estabelecidos no artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública. Ou seja, tanto pode ser para o pedido principal, quanto para o pedido acautelatório e para o pedido antecipatório. Agora, é extremamente interessante discutir-se outra questão na ação civil pública, que é exatamente a medida liminar. Pode o juiz conceder medida liminar quando for pedida. Em havendo requerimento, poderá o mesmo conceder essa medida para proteger o bem jurídico tutelado. E quando faz, pode determinar multa culminatória para um descumprimento da medida liminar. E se assim o fizer, a multa é devida desde o momento da culminação. Todavia, a execução só é cabível a partir do trânsito julgado da sentença. Outra coisa extremamente interessante é o incidente de suspensão de liminar. É possível que o juiz, após dar a liminar, o indivíduo venha a recorrer da mesma. E qual é a forma de recorrer? Através do agravo de instrumento. Ele agrava de instrumento para discutir a desconformidade da decisão com o direito. Todavia, o que estamos falando aqui não é exatamente isso. Estamos falando de outra possibilidade, que é o indivíduo utilizar um chamado recurso político. O que seria isso? É o indivíduo ingressar com uma coisa chamada incidente liminar, que na verdade não é bem um recurso, mas sim um incidente na ação. E o que seria? É a possibilidade que tem o indivíduo de ir ao tribunal competente para julgar o recurso, ou seja, o agravo, e pedir que seja suspenso os efeitos da liminar. Vamos compreender essa matéria ao vermos a leitura do artigo 12 da Lei de Ação Civil Pública. Lei de Ação Civil Pública, artigo 12. Parágrafo 1º. A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o presidente do tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 dias a partir da publicação do ato. Vimos então da leitura do artigo que pode a pessoa jurídica de direito público envolvida no fato fazer o pedido ao presidente do tribunal de suspensão dos efeitos da liminar. Note que ele não pede para cassar a liminar. A liminar continua existindo. O que se pede para fazer é suspender os efeitos dessa liminar. Ao fundamento que esta liminar pode violar a ordem pública, pode violar a ordem econômica, ou seja, pode de alguma forma atingir o interesse público. Este pedido é extremamente complicado, porque é um pedido muitas vezes eminentemente político e sem fundamentos jurídicos. E não só isso, quem decide a matéria é sempre o presidente do tribunal. Não é sorteado um relator para isso.
A grande vantagem, a grande correção do fato é a possibilidade de existir um recurso no prazo de 5 dias, que é um recurso de agravo, para uma das turmas do tribunal. Mas, mesmo assim, isso é utilizado de forma reiterada e traz muitos prejuízos para a ação civil pública. Outra coisa interessante é lembrarmos que deve ser feita uma leitura desses legitimados para o incidente de suspensão de liminar de forma restrita. Todavia, não é esse o entendimento dominante. Em muitas situações, está se permitindo que vários outros, que não só a pessoa jurídica de direito público, venha a fazer o pedido de incidente de suspensão. Por exemplo, já se aceitou até que concessionários fizessem esse pedido. Isso é uma situação que tem que ser tratada com muito cuidado para que não se banalize o Instituto. É bom se discutir agora, e muito interessante, a tutela antecipada. Por quê? A tutela antecipada também é possível na ação civil pública. É possível que o juiz compreenda que existe naquela situação uma verossimilhança. E ao invés de estar simplesmente acautelando o direito, pode estar ele antecipando o pedido do autor. Vejamos então que na ação civil pública, assim como em qualquer ação, é possível, se presente os requisitos do artigo 273, que o juiz venha antecipar a tutela. Vimos, então, depois dessa aula, que trabalhamos com a ação civil pública, com o conceito de ação civil pública, os bens jurídicos tutelados, o objeto da ação civil pública e a possibilidade de liminar na ação civil pública. Agora deixo para os senhores a leitura das seguintes obras. Ação Civil Pública de José dos Santos Carvalho Filho, editora Lumen Juris. Manual do Processo Coletivo, Ricardo de Barros Leonel, editora Revista dos Tribunais. A defesa dos interesses difusos em juízo, meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses, Hugo Nigro Mazzilli, editora Saraiva. Espero que a literatura indicada seja eficiente para a compreensão e reflexão sobre o tema. Na aula de hoje, falamos sobre Ação Civil Pública, Lei 7.347 de 1985. Conceituamos o instrumento processual. Verificamos os bens jurídicos tutelados possíveis de ser defendidos pela ação civil pública, analisamos o seu objeto e, ao final, verificamos a possibilidade de liminar em sede de ação civil pública. Caro tutor, nós temos dois temas extremamente palpitantes para discutir com os alunos. O primeiro deles está estabelecido no parágrafo do artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública, que estabelece exatamente a redução do objeto da ação civil pública. Outra situação extremamente relevante é se discutir a legitimidade disposta no artigo 12 da Lei de Ação Civil Pública, legitimidade esta para se utilizar um incidente de suspensão de liminar. Esses dois instrumentos são extremamente interessantes e podem ser bem debatidos com os alunos.